noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos? E nós estamos aqui para esse encontro, para levarmos Jesus para dentro de cada lar. E ontem, né, a hora que eu estava refletindo para a reunião de hoje, no meu evangelho, que eu faço o evangelho todos os dias na minha casa, ontem eu comecei a leitura do livro Jesus e a Atualidade, e Joana de Ângeles nos diz o seguinte, é só um parágrafo que eu vou ler. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então, meus amigos, nesses momentos que estamos passando, necessitamos demais de Jesus na nossa caminhada. Então, estamos aqui para mais um ano, com a graça de Deus, né? Essa bênção que Deus nos dá de estarmos aqui encarnados, né? Nesse momento, nessa escola bendita que nos ensina tanto, né? E é uma alegria termos também aqui o nosso evangelho online, né? Esse evangelho que tem como foi um dos objetivos iniciais, né? Eu, a Mara, conversando, né? Amaro, não, vamos fazer o evangelho online, sim, vamos atender a todos nós que moramos longe, que de repente vai ficando mais difícil, né, de sair à noite, tem vários outros motivos, né? E não é por isso que a gente vai ficar sem trazer Jesus para o nosso lar, para as nossas vidas. Meus amigos, como é de costume, nós temos uma leitura inicial do nosso pequeno grande livro, que eu brinco sempre, né? Que é Caminho, Verdade e Vida. E eu vou fazer a leitura hoje desse livro, que é Recapitulações. Por que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? É João, capítulo 12, versículo 43. Então, está no livro Caminho, Verdade e Vida, essa leitura, né? Então, vamos ver. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham como alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem teve sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará:
que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei, apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E os homens e os povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, Caminho, Verdade e Vida, lição 33 do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para a nossa oração inicial, vou convidar agora a nossa amiga Mara, que irá fazer a nossa oração, né? Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. É com alegria que a gente retorna e eu vou convidar todos, né, para esse momento, cerrar os nossos olhos, a serenar a nossa mente, o nosso coração, a fim de que a gente consiga pedir a espiritualidade a mim, abençoar o Pedro nas suas explanações, e a nossa mente, o nosso coração estando mais tranquilo, a gente consiga compreender as lições por ele que vai ser aqui apresentado. Pedimos a Jesus abençoar mais um ano de trabalho, o nosso Evangelho online, que um dia ficaremos idosos e certamente não teremos como ir à casa espírita. E esse trabalho ajuda não só as pessoas nessa condição, pessoas que não têm condição de ir na casa, pessoas que moram longe, de outras cidades. E a tecnologia veio para ser um instrumento de divulgação também da doutrina espírita. Pedimos a Jesus que ele permita que seus emissários visite o lar de cada um de nós que estamos hoje unidos pelo vínculo do Evangelho através das redes da internet. E os emissários de Jesus têm condição de nos visitar, de trazer a cada um o amparo, o socorro que cada um de nós estamos precisando no atual momento. Desejamos ao Pedro que ele tenha tranquilidade, serenidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de hoje. Muito obrigada, Mara. E antes da gente convidar o nosso expositor, eu vou chamar a nossa amiga Odília, que vai ler um fragmento para nós do nosso Evangelho, né? Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Deixa eu E tirar vamos esse, lá. Não é esse. a salvação dos ricos, né? Tá Isso. certinho agora? Pronto, tá ótimo. Bom, então vamos. Salvação dos ricos, item 2. Então aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bom que devo fazer, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24,
em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25, Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 25, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Obrigado. Nós que agradecemos, Mara. Desculpa, Pode Odile. Muito obrigada, viu, ir. minha amiga? E agora, né, sem muitas delongas, vamos convidar o Pedro, né, esse nosso grande amigo, que eu considero como um filho do coração, né, que vai fazer para nós a exposição da noite. E o tema do Pedro é: segue-me. É um imperativo ali, segue-me. Então vamos seguir, né? Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Tânia. Boa Boa noite a todas e noite. todos. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, falando sobre o Mestre. É sempre uma alegria e uma honra muito grande poder estar aqui. E vamos pedindo agora que a nossa espiritualidade amiga, os nossos amigos espirituais, que nos tutelam a existência, possam adentrar cada um dos nossos lares agora e nos trazer o lenitivo de que tanto necessitamos, o remédio salutar para a nossa existência, para que nesse novo ano que se inicia, possamos ser constantemente intuídos e orientados por aqueles nossos amigos espirituais. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria muito grande, e vamos dando início. Bom, certa vez existiu um homem que talvez seja uma das personalidades mais extraordinárias que já viveram no plano físico. Mas que homem é esse? Esse homem trazia uma doutrina estranha. Ele falava para amar os inimigos, ter fé no futuro, perdoar as ofensas. Esse homem falava para que nós fôssemos caridosos. E é interessante porque muitos acreditaram nele, mas ao mesmo tempo muitos passaram a persegui-lo. Mas que homem que é esse? Ele nasceu em uma estribaria, andava descalço, andava junto dos leprosos, dos pobres, das pessoas doentes. Ele não venceu o mundo, ele não venceu no mundo, mas ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo das paixões, o mundo do materialismo, o mundo do orgulho, da vaidade e da avareza. Mas que homem é esse? Esse homem foi tão grande, mas tão grande, que o grande historiador Ernesto Renan, um grande compositor da Sociedade Francesa de Letras, em uma de suas palestras, tiveram a oportunidade de dizer que esse homem era uma figura extraordinária. E ele foi tão grande, mas tão grande, que nenhum historiador conseguiu enquadrá-lo em um período da história. Ele foi tão grande que ele dividiu a história em dois momentos, antes e depois dele. Mas como era esse homem? Poucos são os relatos que falam da sua aparência, mas os poucos relatos existentes são extraordinários. Um desses relatos nós encontraremos no Evangelho de Lucas, na figura do velho Simeão. Existia uma profecia de que o velho Simeão, um senhor já de idade, seria a pessoa que iria ver o Messias, aquele Messias há tanto tempo anunciado. E certa vez, no templo de Jerusalém, o velho Simeão lá estava e ele vê José e Maria adentrarem o templo junto de uma criança. E ao ver a criança, ele não teve dúvida. Ele pegou o menino pelos braços e disse: Senhor, despede agora o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. E ainda nesse trecho do Evangelho de Lucas, o velho Simeão ainda diz que os olhos do menino tinham a luz para alumiar as nações. Tamanha era a luminosidade e o grau de evolução daquele menino. Nós teremos ainda a oportunidade de ver uma descrição desse homem numa carta escrita pelo senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César. É uma grande carta que ele relata como era esse homem, mas um ponto chama a nossa atenção. O senador Públio Lentulus escreve que esse homem tinha uma majestade tão grande no seu olhar que aqueles que o viam eram forçados a amá-lo ou a temê-lo, tamanha a majestade daquele olhar.
Mas, afinal de contas, que homem é esse? Com certeza, uma personalidade extraordinária e sublime, representando o mais alto grau de sabedoria. Ele ensinava sem impor e amava sem exigir nada em troca. Mas que homem é esse? Ele nunca escreveu nenhum livro, mas hoje é a personalidade da história com o maior número de livros escritos sobre ele. Mais de 50 mil livros foram escritos sobre ele. Que homem é esse? Ele nunca perseguiu ninguém, mas ele foi perseguido e todos os seus discípulos foram perseguidos, presos e levados para serem, infelizmente, devorados pelas feras nos grandes circos. Ele não foi médico, mas ele fez as coisas que até hoje a medicina moderna não conseguiu fazer. Ele fez os paralíticos voltarem a andar, cegos voltarem a enxergar. E, sobretudo, a sua boa nova, a sua poesia celestial, essa sinfonia mágica que até hoje invade os nossos corações, trazia o remédio, a cura para as doenças da alma. Doenças que até hoje nós, infelizmente, às vezes não conseguimos curar, mas que os seus ensinamentos há 2000 anos atrás já traziam a cura. Frente a tudo isso, nós perguntamos: que homem era esse, afinal? E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a figura, qual é o modelo que Deus enviou aos seres humanos para servir de modelo e guia na nossa jornada? E os Espíritos respondem: Jesus. Esse nome, a primeira vez que foi pronunciado, abalou o mundo. A boca que leva esse nome adiante é abençoada. A mente que pensa constantemente nesse nome é constantemente iluminada. Jesus foi a personalidade mais extraordinária que já esteve entre nós. O livro A Caminho da Luz cita que esse espírito recebeu em suas mãos uma nebulosa, uma quantidade enorme de energia celestial e cósmica, e através dele ele arquitetou o planeta Terra. Esse espírito, de tão alto calibre espiritual, trouxe a todos nós ensinamentos divinos, ensinamentos celestiais traduzidos nas mais simples parábolas, usando coisas da época: o grão de mostarda, a figueira, as sementes, o semeador e tantos outros exemplos. Os seus ensinamentos representam a odisseia do pensamento universal. A sua boa nova é uma sinfonia para os nossos ouvidos e continua a percorrer o planeta Terra 2000 anos depois. E esse homem extraordinário, ele nos fez um convite 2000 anos atrás. E esse convite foi traduzido nas palavras: segue-me. Essas palavras foram ditas algumas vezes ao longo da vida desse homem, e será o que nós estudaremos agora na noite de hoje. Esse homem fez-nos um convite celestial, histórico, imortal, que continua até os dias de hoje. Segue-me. E nós veremos ele citando essas palavras pela primeira vez no Evangelho de Mateus, quando ele estava caminhando no mar da Galileia, às margens do mar, quando ele vê os pescadores trabalhando, Simão Pedro e André, e ao ver os pescadores trabalhando, ele os convida para que o seguissem. Ele diz a eles: segue-me. E os pescadores, naquele momento, abandonaram suas redes e decidiram segui-lo. Da mesma forma, ele encontra Levi, o grande cobrador de impostos, e o convida para segui-lo. E Levi, sem pensar duas vezes, decide segui-lo. E assim ele fez com todos os seus 12 apóstolos. E é interessante porque esse trecho do Evangelho de Mateus, Kardec comenta no livro da Gênese, e ele fala, ele analisa o tamanho da imponência de Jesus. De, ao convidar aqueles pescadores, cobradores de impostos, seus apóstolos, no momento imediato, aqueles homens comuns, pessoas comuns como todos nós, decidiram segui-lo prontamente. E é interessante porque essa passagem, o livro Bênção de Paz, do nosso Emmanuel, Emmanuel nos esclarece um ponto fundamental dessas passagens. Ele nos mostra que Jesus, ele não perguntou nada para os seus apóstolos. Ele não perguntou se eles estavam devendo alguma coisa, se eles eram ricos ou eram pobres, se eles tinham algum grau de imperfeição, se eles eram sofredores, se eles passavam por alguma tentação. Ele não perguntou nada àqueles homens.
Ele apenas disse a cada um deles: deixa tudo e segue-me. E eles prontamente o seguiram. É como se esse termo segue-me fosse o bálsamo, o remédio salutar que eles necessitavam para aliviar cada um as suas necessidades. E Emmanuel continua avaliando essa passagem no livro Levantar e Seguir, no qual ele avalia agora os apóstolos. Olha que interessante, Pedro e André, pescadores, estavam pescando e, ao receberem o chamado do mestre, eles abandonaram as suas redes e seguiram. As redes, nesse caso, simbolizam o ofício, o trabalho, a forma do ganha-pão daqueles homens. E eles, naquele momento em que receberam o convite do mestre, eles não mediram esforços e deixaram tudo de lado. Da mesma forma, Emmanuel nos esclarece que os paralíticos, ao serem curados pelo Mestre Jesus, eles não tiveram dúvidas. Eles receberam novamente a oportunidade de andar, de caminhar, poderiam explorar todo o mundo, mas ao convite do Mestre, ao Jesus tornar-se para eles e lhes dizer: levanta-te, pega o seu leito e segue-me, eles não mediram esforços. Naquele momento em diante, decidiram seguir o Mestre Jesus. Da mesma forma, os cegos que Jesus curou, da mesma forma, Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando recebeu o convite do Mestre, estava perseguindo os cristãos, ele decide tornar-se um deles. Tamanha a imponência do Mestre Jesus. E Emmanuel nos faz uma interrogação. Será que hoje, os cristãos dos tempos modernos, será que nós aceitaríamos o convite de Jesus? Ou será que nós queremos que Jesus venha até a nós pedir diretamente para que o sigamos? Como será que é o nosso aceite do convite de Jesus? Há 2000 anos, seja da forma que for, tivemos contatos com esse convite. Por que ainda não aceitamos? Por que persistimos no erro? Por que persistimos na ignorância, sendo que uma nova vida nos é oferecida todos os dias, quando lemos o seu evangelho, quando escutamos uma palestra, escutamos uma música? Por que não se decidir, de fato, seguir a vida junto ao nosso querido Mestre Jesus? E nós veremos novamente o Mestre a dizer essas palavras: segue-me, agora no Evangelho de Lucas, e convidar a toda a humanidade. Conforme a leitura da nossa irmã, momentos antes da reunião, certa vez chegou um jovem até o Mestre Jesus, dizendo que ele gostaria de segui-lo, mas que ele teria antes que enterrar o seu pai que havia acabado de falecer. E Jesus torna-se ao jovem e diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Segue-me tu agora. E no primeiro momento, ao escutar essa parábola, pode nos parecer um tanto quanto espantoso. Jesus não permitirá ao jovem que fosse enterrar seu pai e depois segui-lo. Mas, na verdade, os mortos que Jesus se referia não eram os cadáveres que nós conhecemos. Os mortos, na verdade, são as pessoas que decidiram se ausentar da vida. E quantos mortos nós conhecemos? Quantos mortos estão por aí, perambulando pelas ruas, e estão mortos por dentro? Aquelas pessoas que se decidiram se ausentar da vida para viver cristalizados no egoísmo e na vaidade, envolvidos pelos desvios e encarcerados pela própria mente, mergulhados nas ilusões, mergulhados nos vícios, nas decepções, atormentados pelos enganos e desenganos da sua mente, galvanizados na esfera do próprio eu. Quantas pessoas que nós conhecemos estão mortas porque se ausentaram da verdadeira vida que deveriam viver, a vida espiritual. E Emmanuel nos chama a atenção para essa mensagem no livro Fonte Viva. Emmanuel nos esclarece nesse livro que nós devemos acordar, que essa frase, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, que esses mortos, essas pessoas que vivem nessas ilusões, encarceradas em torno da sua própria mente, elas têm o dever de enterrar isso que lhes mortifica a vida, isso que lhes torna ausentes da verdadeira vida, e viver de fato essa vida anunciada pelo Mestre. Então, que possamos seguir esse ensinamento de Emmanuel e viver a vida que de fato nós devemos viver, a vida espiritual. Que possamos refletir: qual é o meu papel no mundo? Por que eu estou aqui? Como eu posso ser útil em função dos meus semelhantes ou em função até mesmo daqueles que eu nem conheço?
Cada um de nós, por mais imperfeitos que nós somos, temos dons que nos foram dados, que adquirimos ao longo de tantas encarnações. Qual é o nosso papel no mundo? Como eu posso fazer diferença na vida do meu próximo? Como eu posso usar tudo isso que me foi dado, que eu adquiri ao longo das minhas existências, em função do meu próximo, daquele meu semelhante, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha vizinhança, que possamos fazer esse exercício, essa reflexão diária. E da mesma forma, ao longo da vida de Jesus, esse convite milenar da palavra segue-me foi feita ao longo de algumas vezes. E mais tarde, esse convite teria a ocasião, um episódio, de conquistar um grande coração de um grande apóstolo. Estamos falando de Agostinho de Hipona, filho de Mônica, um jovem que nasceu e desde criança sempre foi muito rebelde, muito irresponsável. Ele mesmo, em uma de suas biografias, conta que ele gostava de furtar, que ele gostava de roubar, que ele gostava de causar o caos, causar a discórdia no meio que vivia, sempre com uma personalidade muito difícil, e Mônica, sua mãe, sempre orou muito para que o jovem mudasse. Mas ele sempre persistia no erro. Apesar dessa sua personalidade, Agostinho, quando se tornou um pouco mais velho, já na fase adulta, ele decidiu estudar sobre a lógica, a retórica e a oratória. Ele tinha uma inteligência singular. E dessa forma, ele e Mônica mudam-se para a cidade de Milão, na Itália, onde ele tiver a oportunidade de estudar com os maiores mestres da época, da lógica, da retórica e da oratória. E lá ele estudou e também se tornou um grande mestre. Mas mesmo assim, persistia na sua irresponsabilidade, persistia com aquela sua personalidade difícil. Inclusive, ele teve um filho nesse período, mas ele era totalmente responsável para com os cuidados do filho. E nesse meio tempo, eis que surge na cidade de Milão um grande discípulo de Jesus. Um senhor já de muita idade, muito simples e humilde, mas que tinha o coração envolvido pela sinfonia universal da Boa Nova. E ele pregava nas ruas de Milão os ensinamentos de Jesus de uma forma totalmente leve, grandiosa ao mesmo tempo, que conquistava e envolvia vários corações. E certo dia, Agostinho, grande doutor da lógica, se depara com aquele homem. E ele pensa como aquele senhor, tão simples e humilde, consegue falar de uma forma tão grandiosa sobre os ensinamentos de Jesus. E naquele primeiro momento, ele vê na figura desse senhor chamado Ambrósio um adversário da argumentação, um adversário da lógica. Conta-se que certo dia Agostinho estava muito confuso e ele vai até a Catedral de Milão. E chegando lá, ele se depara com a figura de Ambrósio, que estava trazendo alguns ensinamentos, e Ambrósio estava lendo alguns pergaminhos. Agostinho entra na catedral, se senta, e Ambrósio abre o primeiro pergaminho com a primeira escritura. Nessa escritura estava dizendo: aquele que não deixar tudo para trás, que deixar todos os seus bens e me seguir, não é digno de mim. Aquela frase causou um espanto para Agostinho, um choque. Como poderia Jesus exigir tanto das pessoas que o seguiam? Não bastava ele ser seguido pelas pessoas, ele queria, na verdade, que cada um de nós renunciasse tudo, renunciasse todos os bens, renunciasse a si mesmo para poder segui-lo. E em meio a esses pensamentos conturbados, Ambrósio abre o segundo pergaminho. E esse segundo pergaminho estava escrito a mensagem que comentamos agora há pouco, sobre o jovem que foi até Jesus pedir para segui-lo, e Jesus disse: deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, segui-me agora tu. E mais uma vez, Agostinho se espanta. Como podia Jesus exigir tanto de um jovem, não poder enterrar o pai que acabava de falecer? E em meio a esses pensamentos, Agostinho, o grande mestre da lógica, começa a refletir sobre o primeiro pergaminho e começa a pensar: bom, se Jesus oferece, promove uma vida nova, uma vida diferente a ser vivida, é lógico que a pessoa que decidir segui-lo deve abandonar tudo aquilo que lhe causa vício, que lhe ilude a vida, para que possa viver uma vida nova.
E aqueles ensinamentos, aquela escritura, aquele primeiro pergaminho que de um primeiro momento parecia confuso, agora começava a fazer uma lógica. E no mesmo momento, Agostinho reflete sobre o segundo pergaminho, de deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele cai na mesma reflexão que Emmanuel nos ensina, de que nós deveríamos acordar, nós deveríamos enxergar a vida espiritual, e sair dessa vida mundana de ilusões, de busca por coisas desnecessárias, e viver a real vida e nos entender a nossa jornada no plano físico, o nosso papel no mundo, como podemos ser úteis. E nesse momento, o grande doutor da lógica, Agostinho, começa a sorrir. Aqueles ensinamentos começavam a ter lógica. Ele começou a se entusiasmar por aqueles ensinamentos. E nesse momento, Ambrósio abre o terceiro pergaminho. E nesse terceiro pergaminho contava uma história de um jovem que foi até Jesus pedindo para segui-lo, mas esse jovem dizia que no outro dia ele teria uma corrida de cavalos, uma corrida de bigas, e que ele não poderia seguir com Jesus naquele primeiro momento, porque ele deveria representar Israel. Ele queria vencer a grande hegemonia de Roma nesse esporte. Então, naquele primeiro momento, ele não poderia seguir Jesus. E Jesus diz: deixa tudo para trás e segue-me. Mas o jovem não o seguiu. E, consequentemente, no outro dia, ele disputou a corrida de cavalos. E na última volta, prestes a ganhar, o cavalo acaba deslizando, cai e ele perde a corrida. E nesse momento, Agostinho leva o terceiro susto. E ele começa a refletir: bom, na nossa vida, muitas vezes nós temos a oportunidade de seguir o Mestre Jesus, mas nós, na verdade, procuramos seguir outras coisas da mesma forma que o jovem disputando a corrida. Nós buscamos a vida, nós buscamos a riqueza, nós buscamos o poder, nós cada vez mais buscamos um emprego que nos ofereça mais dinheiro, mais recursos, mas nós sempre vamos deixando essa vida junto ao Mestre de lado. E ele começa a refletir, e nesse momento, quando ele vê, ele está chorando e sorrindo, porque aqueles ensinamentos que no primeiro momento eram absurdos, ele percebe uma lógica sublime, uma lógica celestial que com certeza não podia ser desse plano, devia ser de outros planos que Jesus nos trouxe. Naquele momento, o grande doutor da lógica, aquele grande doutor da lei, Agostinho de Hipona, rende-se a Jesus. Ele estava chorando, ele estava sorrindo, para ele tudo agora fazia sentido e fazia lógica. Ao deixar a catedral, ele encontra a mãe Mônica e diz a ela: mãezinha, durante 27 anos a senhora orou por mim, para minha mudança, e os deuses atenderam o seu pedido. Hoje eu sou um novo homem e trabalharei em virtude da seara do Mestre. E a partir desse dia, então, Agostinho dedica-se ao trabalho de Jesus, de tal forma que hoje nós o conhecemos como Santo Agostinho, como ele é hoje conhecido ultimamente. Então, que possamos fazer igual a Agostinho, aceitar os ensinamentos do Mestre, aceitar segui-lo enquanto é tempo. Não vamos fazer igual Públio Lentulus. Para quem não se lembra, Públio Lentulus tinha a filhinha Flávia, que padecia com a lepra, a maior doença do período da época de Jesus, e ele, o grande senador, orgulhoso, prepotente, sai em busca do Messias, buscando uma cura, buscando um milagre. E ele encontra Jesus, e Jesus faz essa cura da filhinha. E naquele momento Jesus oferece, diz a ele: Públio, segue-me agora. E Públio, com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa de senador, acaba recusando. Mas Jesus fala: bom, se você não me seguir agora, me seguirá daqui milênios. Que assim como, não façamos então como Públio, não vamos continuar mais milênios rejeitando, recusando esse pedido, esse convite de Jesus. Que possamos aceitar segui-lo a partir do atual momento, a partir de agora. Então, Jesus, através dessas várias passagens, ao convidar os apóstolos, ao convidar o jovem, ao convidar tantos apóstolos ao longo de sua jornada, seus discípulos, essas palavras, esse termo segue-me, é um termo milenar que ainda continua ressoando em nossos corações e nos convida diariamente para que possamos segui-lo. Vamos finalmente aceitar esse convite. Vamos aceitar esse convite e deixar para trás tudo isso que amarfanha nossos corações, tudo isso que atormenta nossa consciência, e vamos de fato seguir o Mestre.
Nós, como eternos viajantes da vida, carregamos ao longo de toda a nossa jornada como se fosse uma pedra no nosso dorso, sobre os nossos ombros. A pedra do orgulho, a pedra da vaidade, a pedra da saudade, a pedra do egoísmo, da inveja, do rancor, a pedra da ansiedade, da depressão. E essa pedra repousa sobre o nosso dorso, sobre as nossas costas e machuca as nossas costas, impede com que nós vivamos de uma forma livre, em plenitude. O convite do Mestre é para que nós deixemos tudo isso de lado e possamos segui-lo. Em um primeiro momento pode parecer difícil, mas muito mais fácil é quando nós somos ofendidos, deixar o nosso orgulho de lado e seguir adiante do que perseguir o ofensor, do que buscar o duelo. É muito mais fácil perdoar do que continuar insistindo no duelo, na briga, no ódio. Da mesma forma, é muito mais fácil ter fé no Mestre, fé em seus ensinamentos, do que viver com ansiedade. Quantas tragédias nós já vivemos em nossos pensamentos e a maioria delas nunca chegou a acontecer. Quantos pensamentos nós já tivemos e preocupações indevidas, nós já sofremos tanto, sendo que nenhuma delas chegou a acontecer de fato. Muito mais fácil é ter fé em Jesus, ter fé na espiritualidade amiga que nos envolve a todo momento e seguir junto deles. Para que viver com tanta saudade, carregar tanta saudade em nossas costas, tristes por isso, sabendo que ao desencarnar, ao que todos nós nos reencontraremos em um futuro talvez próximo, distante, nós nos reencontraremos com aqueles familiares que nós amamos. E talvez esses familiares nem estejam tão distantes de nós, talvez eles estejam constantemente do nosso lado, da mesma forma do que quando encarnados, nos iluminando, nos aconselhando, intuindo a nossa mente para o caminho do bem. Vamos abandonar tudo isso que amarfanha nossos corações, que atormenta nossas consciências. Vamos seguir o convite do Mestre. Ele que nos disse: a todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque repousa no amor e na caridade. Que possamos, de fato, seguir o Mestre, seguir os seus ensinamentos. Mas então a grande pergunta que fica é: como seguir Jesus? Como segui-lo? Onde ele está? Com certeza, Jesus está num plano, numa dimensão celestial que nós nem conseguimos imaginar. Mas nós conseguimos encontrá-lo muito facilmente próximo a nós. Nós encontraremos Jesus junto às mãezinhas que não têm o que dar de comer para os seus filhos, que pedem por um pão, que pedem por um prato de comida. Nós encontraremos Jesus nos asilos, onde vários senhores e senhoras são acometidos pela demência e jazem em seus leitos, esperando por alguém para lhes dar banho, para alguém para conversar com eles, para ajudá-los a comer, padecendo sob fortes dores, vários problemas de saúde. É ali que encontraremos Jesus. Encontraremos Jesus nos quartos dos hospitais, onde as mais verdadeiras e mais sinceras preces e orações são feitas. Muitas vezes pedindo a cura das doenças, mas muitas vezes pedindo apenas o alívio da falta de ar, o alívio da dor, o alívio do sangramento. É nesses locais que encontraremos Jesus. Entre aqueles que talvez foram esquecidos pelo mundo, mas jamais esquecidos por Deus e jamais esquecidos por Jesus. Que possamos, meus irmãos, de fato segui-lo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, e a vida que ele conduz é uma vida muito mais branda e muito mais feliz. Esse é o recado de hoje, que possamos seguir a figura do Mestre em nossas vidas, e que nesse novo ano que se inicia, possamos fazer o compromisso com nós mesmos de nos sintonizar com o alto, de estarmos em constante sintonia com esses amigos espirituais, com o Mestre Jesus, com esses familiares, esses amigos de outras vidas que estão ao nosso lado, nos intuindo, nos impulsionando em direção ao bem, e sobretudo que possamos acordar para a verdadeira vida, compreendendo o nosso papel no mundo e compreendendo como podemos ser úteis em função do nosso próximo. E que possamos, de fato, seguir o maior mandamento que Jesus nos deixou, que é a caridade, que é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o recado de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, muita luz e muita paz a todos.
aqui, né, Pedro? Refletindo aqui, não é fácil, não é fácil seguir Jesus, né? Mas não podemos desanimar. Eu até estava aqui lembrando que completa tudo isso que você nos disse sobre seguir Jesus. Joana nos diz: tudo na vida são desafio às resistências. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer de forças e prosseguir nos embates junto de Jesus. Então, meu amigo, que nós possamos, né, com essa explanação maravilhosa que você nos trouxe para iniciar, né, o Evangelho online, né, desse ano de 2024, com esse convite maravilhoso, seguir Jesus sempre. Gratidão infinita, Pedro. Muito obrigado. Que a equipe do senhor José Marques Garcia possa te amparar, te proteger nos seus estudos profissionais, né? E nos seus estudos da doutrina espírita, amparando e iluminando, porque você sempre, todas as vezes, quando é chamado a vir falar sobre o Evangelho de Jesus, vem com todo esse amor, esse carinho. Gratidão, Pedro. Muito obrigada, viu, meu filho? Eu que Agradecemos agradeço. muito a sua participação. Não, nós que agradecemos essa linda reflexão, que é seguirmos Jesus, né? Eu nunca esqueço de uma mensagem que eu ouvi uma vez de uma amiga nossa de evangelização, que ela disse que tinha uma pessoa no grupo dela que demorou muito a aceitar, a ouvir falar de Jesus. Isso em 2000, viu, meus irmãos? Não foi século passado, não, agora nos anos 2000 aí. Então, Jesus ainda, nós estamos vendo, né? Muito perseguido até os dias de hoje. E que nós que somos cristãos não tenhamos vergonha de falar de Jesus, de falar de Deus, né? Isso é muito bom para nós e para quem chega até nós, né? Que dá uma calma, que dá uma paciência, né? Que dá aquele força para continuarmos caminhando para frente. Então, Pedro, que você seja sempre abençoado. Gratidão infinita, viu? Muito E obrigada. seja, muito obrigado, eu que agradeço. Pode esperar que a hora que você tiver mais uma folguinha, a gente te convida aqui para estar conosco no nosso Evangelho online. Pode deixar, fica à disposição. Muito obrigada, viu, meu bem? Fique conosco agora para a nossa sensibilização final. Antes da nossa sensibilização final, quero convidá-los para o nosso próximo Evangelho. O nosso próximo Evangelho será na segunda-feira, né, às 20 horas. Dia 22, nós teremos aqui o Guilherme Tassini, que vai falar sobre o poder da fé. E no dia 29, que é a última segunda-feira, nós teremos aqui a Analice, que ela vai falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, porque nós vamos ter aí um trabalho sobre parábolas ao longo do ano. E também tem como surpresa também um estudo de um livro. Vou deixar todo mundo curioso. Curiosidade do bem, né? Porque estudar a doutrina de Jesus é muito bom, né? A gente fica com aquela curiosidade gostosa quando a gente pega os livros, né? De André Luiz, de Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico, e a gente quer sempre ali continuar estudando, né? Mas fica aqui já um spoiler. Então, vamos agora, meus irmãos, a nossa sensibilização final, depois o seu Adalto vai fazer a oração final, né, seu Adalto? Enquanto ele está organizando ali, vamos agora pedir a frutificação das nossas águas, onde a equipe espiritual que nos ampara, que nos assistem, vem trazer o medicamento necessário para cada aguinha que está aí, em que
nós possamos, nesse instante, ligarmos ainda mais a essa espiritualidade que tanto nos ama, que tanto nos assistem nas nossas dificuldades. Não percamos a esperança, meus irmãos. A todos os instantes, eles nos amparam, nos assistem. Então, nesse momento, essa equipe espiritual trazendo esses fluidos magnéticos para a aguinha de cada casa que está aqui conosco, que nos assistirão posteriormente, em que eles trazem esses fluidos do universo, onde cada irmão também recebe agora o passe, esse passe que trabalha o corpo espiritual, onde vai refletir no nosso corpo material, onde opera milagres, curas que nós ainda nem compreendemos ainda, né? Então, que tenhamos a fé, meus irmãos. E também rogamos nesse momento para os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos orfanatos, nos lares de idosos, que estão nos presídios, que ainda não conseguiram encontrar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que todos também possam ser abençoados, amparados para continuarem a caminhada para a frente e para o alto. Seu Adalto? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que a criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto.
Muito obrigada, sua Adalto, obrigada aos amigos que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, por poder compartilhar esse evangelho tão maravilhoso, né? Gratidão infinita, que o lar de todos seja abençoado, né? Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigada pela participação de todos. Até mais.